Fui para a Holanda comer sobremesa, mas lá não achei a tal da torta holandesa. E com o calor que fazia e apesar da preguiça, acabei indo tomar uma limonada suíça, que lá na Suíça não encontrei. Mas por falta de serviço, pedi um crepe suíço, mas deu crepe, pois lá também não havia. Aí eu disse, desencana, e fui ao México, mas era apenas um picolé, a famosa paleta mexicana. Me deu tanta tristeza que viajei até Bolonha para comer um espaguete à bolonhesa. Mas qual que? Nem conheci o prato, que desacato. Aí fiquei naquela braveza e fui para a Calábria saborear a linguiça calabresa. Quando eu, com cara de banana, tento entender o cameriere me dizendo questa é uma invenzione brasiliana. Mas brasileiro não se entrega, nem a pau Juvenal. E fui para a Noruega comer aquele bacalhau. Depois peguei uma van e fui para a Alemanha saborear a cocada alemã. E viajando de trem fui deliciar-me ainda com os pastéis de Belém. Para completar essa minha viagem insana, fui para o Peru recuperar a energia com a marca peruana. Mas para encerrar essa jornada gastronômica de vez, chegando ao Brasil, acabei em uma padaria tomando um cafezinho com um delicioso pão francês. Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nesse primeiro dia do Hora da Verdade, na segunda-feira de dezembro, né? A primeira edição do Hora da Verdade de dezembro, a gente já chegando ao final do ano ainda, 2 de dezembro de 2024, e você comigo e a sua presença com a gente é sempre uma doce presença, e por falar em doce presença, a gente traz aqui, ela que é confeiteira, participou do Masterchef Confeitaria, na Band, está aqui com a gente a Maria Eugênia Sanches, a Oi. Marô, né? Sim. Marô, boa noite. Marô, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Eu conversando antes aqui, falei Maria Eugênia, ela falou Maria Eugênia, ela até se descobrir como Marô é o teu nome, vamos dizer assim. Sim. E como começou esse nome de Marô? Quem começou a te chamar de Marô? A minha mãe fala que a minha irmã, quando era pequena, me chamava de Marogênia. Marogênia. E aí ficou Marô. Aí ficou Marô para a vida inteira. Sempre, É legal. Porque, e é legal ter e esse nome Marô para vários lugares. Onde você foi era Marô para cá, Marô para cá. Com seus devidos sotaques, às vezes. Exatamente. Marô aqui. Fora do Brasil, muitas vezes era só Maria também. Que Maria. eu acho que é uma referência latina, assim, né? Sim. É um nome super tradicional. É. E realmente o Marô parece que dá eu não sei porquê, agora que a gente está falando de doce, parece que você pode criar até um doce chamado Marô, né? Sim. Uma criação sua, com certeza. Mas, Marô, vamos começar assim, vamos começar do começo, né? Do princípio das coisas. No princípio, como é que começou a tua relação com a gastronomia aqui em Poços? Não sei se começou aqui, enfim. Como é que foi essa relação inicial lá atrás? Então, a minha avó, por parte de pai, sempre cozinhava e eu cresci assim na roça, vendo ela cozinhar e fazer aquilo. A sua avó? Minha avó, Vó Maria também. Maria, Minha mãe sempre cozinhou lá em casa e a gente é de uma família que tudo acontece assim na mesa, na cozinha. Os momentos mais legais e quando é para lavar roupa suja é na cozinha também. E eu cresci, eu acho que vendo essas mulheres que tanto me inspiravam ver o que elas faziam. E o desejo de fazer gastronomia veio na época da escola, assim, né, de o que eu vou fazer da minha vida, para onde que eu vou. E quando eu vi a possibilidade de ser cozinheira, que era realmente um curso que existia isso, eu sinto que foi só um encontro, assim, sabe, de achar o que eu poderia ser, sendo uma profissional da área. Só que o curso é muito abrangente, assim, a gente passa Esse curso você está dizendo, você eu podia fiz até no citar. Senac, em Águas de São Pedro. Águas de São Pedro. Que é um hotel, não é? É um hotel, é incrível, assim, maravilhoso. Só que é um curso muito amplo. Em gastronomia a gente estuda a parte administrativa, a parte de bares, restaurantes, cozinha, enfim. E quando eu me formei, eu estava super nova, eu estava com 19 anos e eu voltei aqui para Poços. Eu posso te dizer que você continua super nova. Obrigada. Eu voltei aqui para Poços e eu acho que a gastronomia ela é muito de cultura, de essência, de pessoas. E eu me vi formada no mercado de trabalho
e com um mundo inteiro, assim, para explorar, sabe? O que eu posso ser, o que eu quero ser. E fiquei 1 ano trabalhando aqui em Poços, trabalhei com o Henrique Benedetti, que é daqui de Poços, que, assim, sempre foi um mestre para mim, ele me apoiou muito no começo. Eu falava, Henrique, acho que a cozinha não é meu lugar. E ele falava, Marô, continua. E foi quando eu falei para minha mãe, acho que eu preciso sair, preciso viajar, preciso aprender, preciso estar em outros restaurantes, em outros lugares. E peguei uma mochila e fui para Buenos Aires. Foi o primeiro lugar. Você foi de mochileira mesmo? Fui, total, assim, não tinha nenhum plano. Falei, eu vou e... Chego lá em Buenos Aires... E me viro, vai dar certo. Eu sempre fui, assim, muito... Descolada. E eu amei. Eu acho que foi a primeira vez que eu saí, assim, do interior, né? Saí de Poços e ver outra perspectiva da vida. Eu falei, é isso, assim, me encontrei total. E caí num restaurante latino-americano de um chefe colombiano que hoje tem um restaurante em Barcelona. A Colômbia te persegue, né? Sim. De alguma maneira. Você hoje é sócio, o teu namorado é colombiano, sim, né? E até eu conheci ele nesse primeiro restaurante que eu fui trabalhar. Coisas assim, incríveis do destino. Eu fui fazer um teste nesse restaurante e me colocaram junto com ele para ele me treinar, assim. Então, foi uma conexão super legal, 2 cozinheiros assim. E foi aí que eu me apaixonei, eu acho que pela cozinha e por esse mundo livre. A cozinha sempre me deu liberdade, assim, de onde eu queria ir, como eu vou. Eu vou cozinhando. Então, sempre viajei e fui passando por alguns países e a cozinha era meio que me dava a possibilidade de. Então, foi aí onde que eu me encontrei. Agora, quando a gente fala disso, é claro que a área gastronômica é uma área artística, né? A gente fala de arte em gastronomia. Você se considera, vou colocar a palavra, mas não é, uma artista, super artista? Eu acho que a gente, que é cozinheiro, a gente volta até um pouco para aquele ato ancestral, assim, né? De cozinhar, de trabalhar. Pensa que a matéria-prima que eu trabalho não é um computador e uma planilha, é um alimento que vem da terra, assim. Então, eu acho que a gente poder transformar isso em, seja uma sobremesa ou seja em prato, é uma arte total. Seja da técnica, né? Da gente estudar, da gente aprender, de como transformar um ingrediente e extrair o melhor dele. Mas vem também o talento, o dom, a conexão, assim, com o alimento, sabe? Eu acho que é super legal. Eu acho, assim, pelo menos o que a gente vê, e, né, principalmente esses Masterchefs, a gente nota isso com muita tranquilidade, que é uma alquimia, né? Sim. As pessoas combinam coisas que você fala, mas isso não é muito combinável, né? E é isso que parece que a gente que faz um chefe, né, de cozinha, né? Eu acho que, às vezes eu até brinco, que é uma mini bruxaria, assim, de temperos, especiarias, de sabores, eu acho que de aromas. Eu sempre levo muito, eu acho que a referência daqui que a gente tem em Minas também, eu cresci, assim, com galinha, então eu sei o que é um ovo caipira, eu cresci, sempre tem um vizinho que tem um pé de amora, então, assim, a gastronomia sempre teve na minha vida, eu sempre estava rodeada disso, então, para mim é uma maneira muito natural ver os alimentos com esse olho, sabe? De pegar eles e transformar em arte. Agora, quando você fala nisso, a gente pensa também na questão de referências, né? Sim. Porque você fala, bom, eu acho que uma das referências que você tem é a própria referência que você disse, que é a referência familiar, Sim. né? A sua avó. Aí a gente tem aquele negócio, nossa, o doce da vovó, né? Essas coisas que sempre tá no imaginário de todo mundo, né? Sim. Você segue uma linha, assim, alguma referência que você fala, olha, eu sigo isso, aquilo, é uma mistura também? Eu gosto, eu até brinco, assim, às vezes. Eu acho que a minha confeitaria tem raiz na confeitaria de vó, assim. Eu acho que dessa essência da simplicidade, só que eu busquei e estudei muito técnica para saber como aplicar o simples muito bem feito. Eu acho que sair desse lugar... Eu não me identifico com essas coisas, talvez, francesas, muito minimalistas, ou essa coisa mais exótica de, talvez, explorar novos lugares, mas eu sinto um conforto nessa coisa de vó, sabe? De fruta em calda, desse cheiro de manteiga, assim, da minha avó, assar umas bolachinhas, sabe? Eu me identifico muito com isso. Eu acho que é da simplicidade a gente levar ela para um lugar de um prazer, assim, sabe? De um refinamento até. E essa sua experiência que você saiu daqui, foi para a Argentina, depois Sim. você seguiu nas suas experiências. Sim, aí eu Vamos conheci... falar um pouco dessas outras experiências. Conheci o Johnny, que se tornou, assim, meu parceiro de caminhada. Eu acho que a vida do cozinheiro é uma vida muito extrema, então a gente não tem final de semana em família. É uma vida solitária? Muito solitária, total, assim. É você e os condimentos, os pratos. Sim, então a gente não tem final de semana com família, a gente não tem ano novo na praia, Natal em família, é meio que a gente se dedica para isso, mas é quase
uma obsessão, assim, a gente ama. E ter encontrado um companheiro que vive essa mesma realidade que a minha, eu acho que me impulsionou também a seguir, assim. E ele é igual eu, super desprendido, e foi quando a gente ficou um tempo na Argentina, conheceu, acho que, bastante desse universo latino, e a gente falou, acho que tá na hora da gente ir pra Europa, sabe? Eu tinha um sonho de trabalhar em um restaurante Michelin, que é onde eles têm essas estrelas, que são trabalhos impecáveis, assim, e fui pra Itália. Lá tive uma experiência, assim, muito desafiadora, eu trabalhava 18 horas por dia, uma coisa totalmente fora do que eu imaginava, mas aprendi muito, assim. Eu acho que o cozinheiro, ele tem o desejo de aprender certas coisas que é só do cozinheiro, assim. Então, aprender sobre organização, sobre disciplina. A gente é muito disciplinado, a gente é muito focado. Então, me moldou muito, me trouxe muita sabedoria. Eu pude aprender bastante. Agora, você como uma porto-caldense, depois uma brasileira, depois misturou com a Argentina, aí você chega na Itália... E aí você vai trabalhar num restaurante italiano? Fui trabalhar, esse restaurante chamava Brosa, de um chefe que chama Floriano Pellegrino. E eles são super contemporâneos, assim, menu degustação, de 12 tempos, é uma coisa extraordinária. E aí eu já estava na confeitaria, nesse momento eu acho que eu estava entrando no universo da confeitaria, porque até então, quando eu saí daqui de Poços, eu me virava, assim, se eu tinha que fritar carne, eu fritava, se eu tinha que fazer suco, eu fazia, se eu tinha que fazer comida de funcionário do restaurante, eu fazia, porque eu queria estar ali dentro aprendendo. E foi lá na Itália que eu estava, nessa confeitaria, que eu comecei a olhar para a confeitaria com os olhos de é isso que eu gosto, só que não é isso que eu quero fazer, não é desse jeito que eu quero fazer. E aí foi quando a gente voltou para a Argentina e encontrou um trabalho na Patagônia, que aí a gente ficou 3 anos, foi maravilhoso, a gente morava na selva patagônica, uma coisa hippie, assim, total. A gente estava no meio da floresta e foi onde eu mais me inspirei, assim. A gente estava rodeado de natureza. Foi onde eu comecei a criar essa conexão de o que eu tenho ao meu redor, o que eu tinha ali que eu podia ser uma excelente confeiteira. Então a gente saía para pegar, sabe, tipo mirtilo? Sim. Frutinhas, a gente pegava essas coisas e foi aí onde eu fui me inspirando em qual é a confeiteira que eu quero ser. E aí é isso que eu gosto, assim, de olhar o que eu tenho de melhor ao meu redor e colocar nos meus pratos. Agora, uma curiosidade, além de todas que eu tenho, é quando você está num país ou num restaurante que tem uma determinada característica, sem ser disso, uma cozinha contemporânea, você como uma especialista na área de gastronomia, você tem que se integrar àquilo e aí você, vou dizer assim, você perde um pouco o seu estilo para se adequar certeza. àquilo. Eu acho que é o maior desafio de pessoas que trabalham em cozinha e não querem ser empresários, é esse de encontrar um restaurante que tenha 100% a essência do que ele acredita como confeiteiro ou como cozinheiro, enfim. Que foi o desejo, depois de 6 anos viajando, que eu conversei com o Johnny e a gente falou assim, tá na hora da gente fazer o nosso restaurante, o nosso menu, a nossa comida, assim, porque acaba que a gente sempre estava trabalhando pro sonho de alguém, pro menu de alguém, pra referência de alguém, e isso uma hora chega, tipo, dá uma pirada, assim, na cabeça, porque você fala, gente, isso não tem nada a ver comigo, eu tô cozinhando, eu tô fazendo o que eu gosto, mas eu acho que não tá, sabe, acho que... No seu estilo, talvez, ou no estilo de vocês, né? Sim. E aí você acabou, nessa experiência que você teve, falando, acho que o meu caminho é por aqui. É por aqui. E o meu estilo é esse. Sim. E esse estilo, até eu vi uma entrevista sua depois da sua saída, já a gente vai falar sobre o programa especificamente, onde você deu uma entrevista no Brand News, pelo menos parece que é a captação da entrevista ali, e que você disse que, apesar de ser muito interessante o formato do MasterChef, que para você era um pouco difícil, porque você não está acostumado com algumas coisas, né? É isso. É muito desafiador ali. Eu acho que eu e assim várias outras pessoas que eu pude conhecer ali dentro, ali é muito mais um programa sobre extrair o melhor que você tem como confeiteiro do que mostrar de fato o que você acredita, o que você carrega, a sua bagagem, porque a gente está numa situação, às vezes, de tanta pressão, é um desafio tão grande, que você não consegue colocar um prato, tipo, eu vou me inspirar em tal coisa. Aquela coisa de, tipo, você vai no mercado correndo, você tem 3 minutos para pegar um monte de coisa, então não dá muito tempo de você trazer um pouco essa coisa mais do que eu acredito, do que eu quero mostrar. É muito mais fazer algo que dê certo e fique bom, sabe? Esse é o grande... Eu acho que por isso o grande...
prêmio do MasterChef vem para essa pessoa que consegue se desenrolar muito fácil, sabe? Dentro de todas as dificuldades, que consegue trazer coisas incríveis. Ou seja, de alguma forma, naquele momento da pressão, a pessoa consegue fazer alguma coisa que, na verdade, pode não ser nem o estilo dela, nem aquilo que ela gosta, mas ela fala, talvez isso aqui agrade. Sim, mostrar meio que todos os teus talentos ali. Sei lá, eu não gosto de chocolate, mas eu vou fazer um bombom, porque é isso que eu quero mostrar nessa prova. E não sei se eu estou errado, equivocado nessa minha afirmação, é assim, como tudo na vida, você vai ter os seus clientes, né? Que são os juízes que vão avaliar. Sim. E aí vai muito do gosto de cada... Com certeza. Quer dizer, de repente um juiz pode gostar muito daquilo que você fez e o outro, por N motivos, não gosta tanto, né? E aí, então, assim, quer dizer... O fato, e aí eu acho que fica muito tranquilo para dizer isso, o fato também, não sei como é que você avalia a sua saída, né? Mas o fato de você passar ou não, ou sair ou não, significa apenas que os juízes, naquele momento, alguns juízes não gostaram tanto daquilo que você fez e gostaram de outro. Não tem um pouco, eu fui mal, né? Como é que você avalia um pouco eu acho que pensando também que é o MasterChef profissionais, eu acho que tem uma grande diferença entre o amadores e o profissionais. O amador é formado por um time de pessoas que talvez gosta de cozinhar e cozinha muito bem e vai. Então, se ele errar ou se ele acertar, é meio que assim, ele já está no lucro, sabe? Sim. E o profissional, eu acho que tem um pouco esse peso, que por um lado é muito bom, mas por um lado também é difícil, de que todos ali sabem o que eles estão fazendo. Todos ali sabem, todos sabem o que é um creme de confeiteiro, todos sabem o que é uma massa folhada, todos sabem temperar um chocolate. Então já vai para outro nível, que aí também quando os jurados avaliam, eles estão meio que avaliando de igual para igual. O amador não, o amador é assim, uma pessoa que talvez cozinha muito bem, sendo avaliado por um super jurado. Quando eu dava aula na faculdade, eu falava para os alunos, não sei se é muito nessa direção que você está dizendo, eu dizia para os alunos que tem uma diferença muito grande entre gosto e opinião. Gosto você não precisa justificar, opinião você tem que justificar. Sim. É mais ou menos isso, né? Por exemplo, na área do amador, vamos dizer assim, é o gosto. E na área do profissional você tem que ter uma opinião formada. Por quê, né? Por que eu gostei ou por que eu não gostei? Ou coisas que também dão erradas, assim, que tem participantes que aconteceram isso, né? De esquecer um açúcar, de ter uma coisa que deu errada. Aí vai, eu acho que direto na técnica, assim. E nesse momento de pressão também é muito mais difícil cozinhar, Nossa, né? muito mais. É pensar, tipo, um exemplo muito básico, assim. Você aqui apresentando o programa e você apresentando o programa em umas condições onde tem tempo para apresentar, onde tem às vezes alguém gritando com você, onde você tem que estar, tipo... Você sai dessa zona de... Não é nenhuma zona de conforto, eu acho que é uma zona de controle. Você não consegue controlar absolutamente nada e ainda assim você tem que apresentar o melhor programa que você já pôde, sabe? Eu acho que esse é o desafio. Eu vou falar, atenção, você que está assistindo esse programa, eu fico aqui com os diretores, tem 5 diretores me cobrando aqui a minha performance. Verdadeiramente não é nada disso, né? Graças a Deus, assim, a gente tem uma tranquilidade muito maior, que é muito diferente você participar de um programa como esse, que a gente está aqui reproduzindo, né? De alguma maneira, através das palavras da Marô. Sim. Mas a gente vai para o primeiro intervalo, na hora da verdade, não sai daí, porque esse programa continua com muito sabor. Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Stamp Sua Ideia, uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Stamp Sua Ideia, Avenida João Pinheiro 901, WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada.
com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais natural, comida de verdade. Estamos de volta no Hora da Verdade, você com a gente até às 9 da noite, nesse doce sabor desse programa através aqui hoje da Marô. E é complicado se entrevistar alguém da área gastronômica, principalmente uma confeiteira, que dá uma vontade de a gente falar assim, não, cadê o negócio, cadê os doces aqui, né? Mas já a gente vai falar onde é que você encontra os doces que a Marô aí, junto com o namorado, como é que chama seu namorado? Johnny. O colombiano? Johnny? Uhum. O Johnny, eles já fazem aqui em Poços através da Somos. Como é que foi essa apresentação, assim, porque é claro que acho que você tem um tempo para se apresentar, e tem cortes, tem edição, tem tudo isso, né? Como é que você se viu nessa apresentação? Eu acho que eu estava tão alinhada, eu sempre estive muito alinhada, assim, com a minha verdade o tempo inteiro no programa. Então, eu confesso que todas as vezes que eu assisti ou que eu assisto isso, eu falo, isso é 100% eu, sabe? É muito legal poder tá me vendo, assim, é meio que, tudo que eu vivi, eu tô podendo assistir, assim. Eu acho que a gente tem que aprender também a ser nosso maior fã, sabe? Às vezes a gente fica só cobrando o que a gente não faz, onde a gente não chegou, o que a gente precisa aprender. Mas o MasterChef me ensinou muito sobre isso, sobre ser o nosso próprio fã também. Quantas coisas a gente faz para chegar onde a gente chega, né? Sim, é um pouco daquela questão da autoestima sem arrogância, né? Sim, Também a gente não pode ficar se colocando o tempo inteiro num lugar de, eu não vou conseguir. Eu acho que eu entrei no programa justamente por isso. Eu tinha um sonho tão grande, um desejo tão grande. Eu acho que um foco que ali consegui chegar. Isso é uma coisa assim, que é uma pergunta talvez quase que obrigatória, né? Você já se imaginava participante de um programa nacional que tivesse essa abrangência toda? Você já se imaginava lá atrás? Sim, confesso que sim. Eu sempre fui muito viciada, assim, era um programa que eu assistia e eu falava, cara, eu acho isso muito legal, porque não é simplesmente um programa onde as pessoas não estão fazendo absolutamente nada, elas estão mostrando o talento delas. Uma coisa é eu te falar que o meu bolo é muito bom. E outra coisa é eu fazer um bolo para você e você realmente falar, olha, é muito bom. Então aquilo sempre me instigou um pouco assim, não é um programa de fala, é um programa de fazer. Então aquilo sempre me causava essa curiosidade de, se eu estivesse ali, será que eu faria? Será que eu seria capaz, sabe? Então foi bem interessante participar. E eu sei que tem coisas, é claro que a gente sabe disso, um programa como esse, ele tem as suas coisas que você pode dizer a respeito do programa, que você tem mais liberdade, e outras que, claro, o programa tem uma certa, vamos dizer, confidencialidade que não nos permite avançar demais. Mas o que você diria, assim, sobre o programa em si? Como é que foi a sua participação? Como é que aconteceu? Como é que foram os primeiros tempos? Vamos tentar voltar aí. Tudo começou no processo seletivo, assim, de estar entre milhões de pessoas e passando por várias etapas de seleção. Então teve um processo seletivo antes de você estar no programa. Super. E é um processo assim, é um funil, literal, assim, começa, eu acho que abrangendo tudo. A gente faz teste de personalidade, passa por psicólogo, a gente passa por teste de realmente cozinhar, teste de pressão. Então eu acho que para eles realmente olharem e falarem, você pode estar ali dentro. É um vestibular, até mais... Super, mas assim, envolvendo eu acho que todas as suas características positivas e todas as suas maiores dores, porque assim, eu acho que eles também têm que encontrar pessoas que fazem sentido estar ali dentro, então você tem que ter um autocontrole enorme. Pensa na pressão, não posso gritar com você se alguma coisa der errado, eu tenho que ficar calma e seguir, assim, então... E eu acho que a gente passa por um processo também de compor uma equipe, que é a equipe de participantes. Eu acho que ali não tinha ninguém parecido com o outro, assim. Então, criar um time realmente, cada um com uma história, com uma bagagem, que vem de um lugar, que tem um sonho de chegar em outro lugar, porque realmente é isso que faz a competição ser tão difícil, porque cada um vem com uma trajetória muito diferente. E essa mineiridade você conseguiu levar para o programa de alguma forma? Então, eu acho que eu consegui levar... Acho que é isso que a gente tem de viver a nossa vida um pouco mais calma. Sim. Assim, eu acho que eu tava com pessoas, principalmente lá de São Paulo, que vivem essa realidade às vezes tão caótica, e eu tava assim, na minha tranquilidade. Marozen. Tentando fazer o melhor possível ali dentro também. Teve dias que realmente eu tava completamente desesperada, mas
trazer estabilidade, conseguir... Eu acho que o que eu levo de Minas, assim, que é o que eu sempre carrego, é isso que eu estava te falando antes, de tentar extrair o melhor do produto, sabe? De o que eu tenho de melhor aqui, o que eu posso usar com o que eu tenho próximo a mim, que é o que eu faço lá no Somos também. A gente tenta buscar todos os produtores daqui de Poços. Então, não vou comprar manteiga lá em São Paulo, eu compro a manteiga do moço que tem uma chácara aqui em Poços. É isso. Essa sua experiência, você hoje consegue, de alguma maneira, levar para o Somos, ou seja, e primeiro, assim, por que chama Somos, né? E se você está conseguindo levar essa experiência para o Somos? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Eu não poderia deixar de fazer uma pergunta como bom, eu acho que vem de dois lugares. Um lugar é onde pensar em tudo que a gente é e tudo que a gente pode ser, assim. Eu acho que quando a gente rotula, a gente limita. 100%. Rotulou, limitou. E a gente, nessa primeira aventura de sair de cozinheiro para virar empresário, a gente também decidiu se arriscar. E vamos ver o que vai dar certo. Vamos ver se a gente vai ser um restaurante, se a gente vai ser uma padaria, se a gente vai... O que a gente vai ser. Então, eu acho que o Somos fica aberto, assim, sabe? E um dia a gente estava sentado e a gente começou... O Somos é quase um estamos... Pode ser, pode ser. Estamos sendo. Estamos, seremos. E outro dia que a gente estava sentado pensando no nome e a gente começou a colocar no papel assim, a gente colocava o que a gente é. Então, a gente é aventureiro, a gente é cozinheiro. E aí a gente falou, vamos pensar no verbo, como que a gente pode trazer. E a gente queria um nome que fosse latino, assim, que tivesse, eu acho que, sentido para mim e para ele, que é colombiano. E a gente pensou no Somos e a gente ficou fascinado também, que é uma palavra que se você vira, ela continua sendo a mesma, né? Então a gente achou super legal. Inclusive, por falar em Somos, né? Eu vou apresentar para você que esse é um produto do Somos, né? Sim. É um café, café torrado. Fala um pouquinho sobre o café Somos. Bom, o café é o café que a gente serve lá. Café. Um café da minha família. Hoje ele vem da Fazenda Boa Vista, que é o meu pai que cuida. Então, acho que ele veio também de uma trajetória familiar, de talvez um pouco da mesma essência que eu tenho, de acreditar no produto, de acreditar na terra, de acreditar que vai dar certo e trazer coisas incríveis, assim como a gente estava falando da arte. Eu acho que isso é pura arte, assim, sabe? Cuidar e acreditar. Esse é um café 100% arábica, a gente está com esse blend, que é de Catuai Amarelo e Mundo Novo. Mesmo externamente já dá para sentir É um café da região vulcânica, então é super legal, eu acho que a gente ter essa possibilidade do selo, que é quase uma denominação de origem que o vinho tem, né? A gente tem essa maravilhosidade que é quase um desafio total fazer café na região vulcânica. E que são regiões tão montanhosas, e esse tão café difícil. Não é vulcânico, não tem essa proposta? Porque hoje se fala aqui em Poços e região, a gente tem um café vulcânico. Esse é um café vulcânico porque não está denominado aqui, pelo menos eu não vi. A gente tem o selo da região vulcânica, que é esse desculpa, eu não vi. aqui na frente, que é o QR Code. Tá aqui, desculpa, eu não percebi. Que são os cafés que são café aqui da região, vulcânica. que eu acho que é quase um desafio continuar fazendo isso hoje em dia, que é em terrenos tão difíceis, com montanha, onde é tão difícil o acesso e quase 100% tem que ser manual, não dá para ter muita máquina. E é uma identidade, uma amiga minha que fez o design, que também é a Lô, uma artista super legal daqui de Poços, integrando, eu acho que tudo o que a gente é e o que a minha família carrega. Eu vou ler um pedacinho aqui que traduz um pouquinho isso, em memória de André Sanches, e em homenagem ao meu pai, que nos ensina a confiar na beleza da terra e acreditar que a dedicação ao trabalho com paixão gera grandes frutos. É isso, é o Somos. Agora, quando a gente fala de que você é uma confeiteira, eu até estava tentando traduzir um pouquinho assim, o que é ser uma confeiteira? Para mim, ser confeiteira é trabalhar com lugares de prazer das pessoas. Eu estou com um problema, acho que no microfone. Vê se melhorou? Acho que melhorou. Melhorou? Eu acho que a grande diferença entre o cozinheiro e o confeiteiro é que o cozinheiro gera muito mais uma experiência sensorial, muito mais visceral, assim. Ou então acho que vem desse lugar da fome, do alimentar. E o confeiteiro eu acho que vem nesse lugar do prazer. Eu acho que eu vi tanto essa cena da minha avó fazendo bolachinha, passando um café pra gente. Isso pra mim é confeitaria, é esse lugar de... Sabe quando uma amiga fala, amiga, vamos tomar um café? Vamos comer um docinho? Não é o docinho em si, mas o momento que a confeitaria cria, o momento de
espaço de conversa, de prazer, de merecimento, assim. Então, confeitaria para mim é isso. Quando eu quero presentear uma amiga, eu dou comida, eu dou os doces que eu faço. Eu acho que isso é a confeitaria para mim, é esse lugar de fala, encontro, né? De encontro total. Agora, quando você fala em confeitaria, que tem essa tradução na sua família, você acha que hoje você também representa os Somos e toda essa tradição que vem da sua avó, da sua avó? Com certeza, eu acho que meu avô lutou muitíssimo por esse café e hoje eu sinto que eu sou parte disso e a minha avó eu sinto que eu posso ser tudo que ela nunca foi, assim, nunca foi o trabalho dela, mas ela trabalhava com isso, ela fazia confeitaria, ela era uma confeiteira, ela cozinhava todos os dias lá na fazenda, então eu acho que essa bagagem que eu carrego que é o que me inspira, assim, eu sempre carrego essa frase junto comigo, que quando a gente sabe de onde a gente vem, a gente nunca perde de vista o ponto de partida. Então, todas as vezes que eu viajava, ou que às vezes eu me perco dentro da cozinha também, porque tem momentos em que o cozinheiro se perde, ele não sabe para que caminho seguir, o que ele quer fazer, como ele quer vender aquilo. Eu sempre volto, assim, sabe? Eu sempre tento voltar e falar... As origens. É isso que me faz bem, é isso que eu vou fazer. Quando a gente sabe que o mundo ele é assim, que nem você estava dizendo, né? Você encontrou com pessoas lá no MasterChef, que eram pessoas que têm, claro, respiram universos diferentes, mais agitados, né? E você vem com uma proposta um pouco mais zen, assim, né? Slow, né? Agora, aí a gente entra naquela velha dúvida que eu acho que às vezes existe o processo artesanal das coisas e depois tem o processo, às vezes, industrial. Como é que você divide isso, né? A partir de que momento a arte deixa de ser uma coisa industrial? Sim. Eu estou passando por esse momento exatamente agora, assim, que o Somos deixou de ser um lugar onde que era só feito por mim e pelo meu companheiro. Então, eu atendia, eu levava as coisas na mesa, a gente mesmo lavava a louça e a gente começou a chegar num ponto onde a gente precisa ter uma equipe. Se a gente quer crescer, se a gente quer prosperar, a gente precisa de pessoas que acreditem no nosso sonho, assim como eu acreditei lá atrás no sonho de outros cozinheiros. Então, eu acho que é esse balance de até onde dá para ficar pequeno e manter essa essência e até onde a gente precisa de pessoas, porque sozinho a gente também não é nada, a gente precisa de uma pessoa... Eu falo muito para minha família isso, é impressionante o que é o restaurante. Às vezes as pessoas de fora não têm ideia, mas é uma pessoa lavando louça, uma pessoa cozinhando, uma pessoa fazendo administrativo, uma pessoa fazendo financeiro, uma pessoa fazendo compras, a logística de compras, assim. Então é uma coisa muito maior do que o fato de só cozinhar, sabe? Eu imagino como é que deve ser, né? Eu não sei, você que está nos assistindo aí, com certeza deve gostar, tem muita gente que é apaixonada, aliás, é uma paixão essa questão da gastronomia. Você acha que a gastronomia também, dentro de um processo que você já conviveu, hoje a gastronomia tem assim, já chegou num status diferente do que foi há muitos anos atrás? Sim. No começo eu sabia que eu gostava, mas é muito duro, assim, é muito duro. Eu já passei por coisas assim, que nem eu te falei, 18 horas na cozinha. Você já chegou um momento que você falou assim, eu acho que eu vou desistir? Não. Nunca teve? Não, pior que não. Graças a Deus, né? Pior que eu lembro na França, quando eu estava ano passado na França, eu estava trabalhando lá e eu não falava francês, eu não entendia nada do que eles falavam. E eles não gostam, até onde a gente sabe, não, fala outra língua. Né? Não, mas o legal da cozinha é que eu não preciso falar para você como fazer um bolo. Eu faço. E aí eu te mostro. E aí você tem que fazer igual. Então isso é o que eu acho incrível, assim. É uma linguagem universal. É uma linguagem universal, a cozinha, assim. E eu lembro que eu entrava no banheiro e eu chorava. Eu falava, meu Deus, ninguém tá me entendendo. Aí eu pensava, quero ir embora? Não, eu não quero ir embora não, eu quero continuar aqui. Muito legal. Bom, a gente vai para mais um intervalo, na verdade. Já então, né? Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos.
Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta na Hora da Verdade, eu sempre falo aqui a verdade, nada mais do que a verdade. Mas verdadeiramente você sabe que a roupa que eu visto aqui, é claro, calça, sapato, não dá para mostrar tudo, mas enfim, é de um lugar onde acontece a moda masculina em Poços de Caldas, que é a Luiz Jordan, ali na Rua Prefeito Chagas 70A. Por lá a gente mostra algumas imagens da loja, mas é claro que essas imagens vão mudando também assim, porque a moda muda a todo momento. Então, na Luiz Jordan você sempre encontra a moda do momento que está acontecendo, e não só no Brasil. De alguma maneira, há sempre essa característica de trazer para cá também algumas tendências que são até às vezes até internacionais, ok? Então dá uma passada por lá, na Prefeito Chagas 70A, você vai ter um papo muito gostoso com a Silene, com o João, para você conhecer de perto isso, aquilo que eu estou falando para você. E você que está afim também de dar um banho de loja aí na sua casa, na sua residência, a Marmoraria do Contorno está aí, você também deve passar por lá, conversar com meu amigo Tiãozinho lá, ter toda a assistência dele, para você conhecer toda a gama de produtos que a Marmoraria do Contorno oferece para você, pra deixar a sua casa ainda mais bonita, ou você que vai construir, também passa lá, tem uma consultoria para você conhecer tudo o que a Marmoraria do Contorno pode oferecer para você. Aqui a gente conversando, assim, uma entrevista muito gostosa, né, com certeza, com muito sabor, com a Marô, né, Maria Eugênia, que está aqui com a gente, vai até às 9 da noite, a gente conversando sobre esse universo tão amplo que é a gastronomia e também a questão da confeitaria em si. Marô, como é que você vê hoje a questão, por exemplo, de que, não sei se acontece, e talvez aconteça ou não, porque hoje tem uma preocupação muito grande das pessoas com a questão do açúcar, né, nos doces e o consumo de açúcar. Como é que você trabalha dentro desse universo um pouco diferente? Então, eu acho que assim, é a minha essência total. Sim. Eu vejo que muito dessa onda que está vindo, principalmente do tipo do glúten, do açúcar, eu penso em tantas outras coisas antes de pensar nisso. Então, muitas pessoas assim, eu não posso comer açúcar. Aí eu penso, você faz algum exercício? Aí a pessoa, não. Aí eu, então tá. Você faz alguma coisa por você? Não, não faço. Então, assim, será que o vilão é o açúcar? Será que as pessoas não tinham que estar fazendo tantas outras coisas antes da gente colocar esse peso tão grande, assim, em cima da confeitaria? Eu, que nem eu estava te falando, eu como açúcar todos os dias depois do almoço, eu como algum doce, mas assim, equilíbrio com outras coisas. Então, eu corro, vou na academia, faço yoga, e eu acho que é entender um pouco esse balanço. É muito fácil a gente achar um vilão e colocar a culpa nele também, assim, a culpa é do açúcar. Mas o que você está fazendo por trás, assim, também? Eu acho que eu sou um pouco, essa é a minha opinião. Sim. Eu tento fazer, sempre tem uma opção na vitrine que é uma opção vegana, sem glúten, sem lactose, mas esse realmente não é o meu foco, assim, porque é o que eu acredito. Eu todos os dias escolho alguma coisa da vitrine. Até eu falo que é tipo teste de controle de qualidade, assim, eu vou olhar para alguma coisa e eu falo, hoje eu vou experimentar isso para ver como é que tá. E eu acho que não tem, assim, esse peso que a gente pode colocar tão grande. Eu penso nos ingredientes também. Se a gente for colocar numa balança, o que eu acho que é ruim, realmente? Ultraprocessados, essas balas de pacote, chocolate de pacote, eu acho que isso sim é uma coisa em que a gente tem que ficar de olho e pensar. Mas agora eu penso no que eu estou trabalhando. Poxa, que nem eu te falei, eu estou trabalhando com a manteiga de um cara que faz o leite que eu compro. Um açúcar que eu tento trabalhar com rapadura, que a gente pega o açúcar mais puro possível. A gente usa muitas vezes o leite que meu pai traz lá da fazenda. O ovo, que é uma moça que tem as galinhas que fornece pra gente. Então eu penso assim, por que seria ruim?
sabe? Por que isso faria mal para alguém? Eu acho que eu penso um pouco nesse lugar, assim. E assim, é claro que eu acho que talvez tenha, né, quantidade de açúcar dentro de determinados tipos de doces. Sim. Um vai mais açúcar do que o outro? Como é que é Sim. esse balanço? Eu acho que nós que somos confeiteiros, a gente tem que ser mestre, assim, né, em saber dosar o açúcar. Mas eu acho que é isso, a gente tenta entender onde uma coisa, por exemplo, uma comida salgada, às vezes você passa um pouquinho do sal e erra. E eu acho que o confeiteiro também é isso, é entender que o açúcar faz parte, mas ele também não tem que ser a estrela do prato. Então, eu, por exemplo, sou uma confeiteira que sempre tem fruta nas minhas coisas, eu sempre gosto de trazer o doce natural das coisas. Gosto muito de usar bebida, sabe? Rum, vinho, especiarias. Eu acho que é balancear. Gente, eu vou sair daqui, ela vai ter que abrir os somos para eu lá provar. Porque é complicado, eu sei que você está assistindo aí, talvez você comece a imaginar, né? Porque acho que a gente na gastronomia tem muito essa história da imaginação. Sim. A pessoa vai falando, você fala, ai meu Deus do céu. Sim. Qual é eu acho que tem diversos tipos de doces hoje que às vezes a gente nem sabe o nome. Mas, por exemplo, lá na Somos as pessoas encontram diversos tipos de doces. A gente tenta trazer várias, assim, eu acho que técnicas. Então, a gente tem desde um cookie que a gente tenta trazer, digamos assim, que é uma técnica mais simples, até mini tartelettes, que são muito mais complexas. A gente tenta trazer bases francesas e tem a opção salgada, assim, que é o Johnny que comanda, que é incrível. Tem um amigo meu aqui, o Ricardo de Bom, pergunta se ganhou os docinhos. Porque ele pergunta, será? Eu falei, não, eu vou lá na Somos para provar os docinhos, assim. Tem muita gente aqui participando, dando os parabéns para a Letícia Sanches, que é também numa área também da gastronomia, em Poços de Caldas, muito reconhecida. A Lelê, a Letícia Sanches, eu costumo dizer para a Lelê, que é minha amiga que está assistindo, que não é um nome. Letícia Sanches também é um nome, assim, de uma grife, né? A Cláudia Camilo, William, se der tempo, pergunte para a Marô, né? Como foi o processo da seleção para o Masterchef? Ela já respondeu um pouco. Como ela conseguiu ser escolhida para participar, e mande meu beijo para ela. Ai, obrigada, a Cláudia é uma fã tua, assim, que a gente percebe. Eu também sou super fã dela. Marô, agora no processo de... Como é que você... Tem coisas que você trabalha, claro, com uma imaginação. Mas, por exemplo, quando você está lá no seu ambiente de trabalho, é uma curiosidade, assim, você tem uma receita, você pega assim... colocar ou não? É tudo meio intuitivo? Como não, é que é esse é um misto, assim. É um misto metade. O confeiteiro, ele tem que vir de alguma base. Eu acho que é diferente do cozinheiro. O cozinheiro, eu acho que é mais experiencial, assim. A confeitaria, ela tem que vir de algum lugar. Então, eu vou fazer um bolo. Não dá para simplesmente misturar coisas e esperar que saia um bolo do forno. Então, eu tenho que ter uma inteligência técnica de o ovo eu vou espumar junto com o açúcar, então é o que vai dar ar na minha massa. Aí eu vou dar estabilidade para essa massa com farinha, ou eu vou dar com gordura. Eu vou colocar manteiga, vou colocar óleo. Tem que ser um pouco engenheira de alimentos. Nossa, também. Total. O confeiteiro, ele é outra zona, assim. A gente até brinca dentro do nosso universo gastronômico. Confeiteiro e cozinheiro, assim, não dá para opinar. São universos realmente diferentes, assim. E tem a história também da tua trajetória de panificação. Nossa, eu amo, super. Eu me identifico totalmente. A gente trabalha 100% com fermentação natural. Então, eu acho que é um trabalho ancestral, essa coisa de fermentar, né? Que a gente vivendo nessa rotina tão desesperada e tão pressa o tempo inteiro fazer pão. No tempo do pão, e às vezes eu falo que é até um ato de rebeldia, assim, porque tem gente que chega lá e fala: nossa, eu quero um pão. E eu falo, o pão não está pronto, o pão não fermentou, não tem o que eu fazer, assim. Então, isso eu acho um processo incrível e a gente faz lá pães de fermentação natural, o panetone está incrível. As pessoas... Já está pelo Natal aí o panetone. Aliás, convido com você aqui para você. Por que o seu namorado, o Johnny, né? Johnny. Não veio? Ele falou, porque ele ficou trabalhando lá. Quer dizer, o homem tem que trabalhar. Ele ficou cuidando Alguém tem que assar. Alguém tem que assar. E ele ficou lá por causa do panetone, né? Sim. Ele ficou cuidando do panetone. A gente fala muito de panetone, é claro que tem os panetones ditos industriais que estão aí, né? E você, como é que você diria assim, o que é um bom panetone, já que a gente está chegando nessa época de Então, um bom Natal? panetone. Falando das frutas, assim, claro. A gente pega e a gente faz um trabalho incrível, assim, com as frutas. Isso é um mérito todo do Johnny. Ele que é um engenheiro, assim, ele que vai atrás, estuda. Então, a gente
há meses atrás a gente já veio guardando todo o bagaço da laranja. A gente usava laranja, então a gente vinha guardando há meses, deixando elas em água para ir tirando o amargor. A gente carameliza essa laranja. A gente pega figo, também faz um doce de figo em calda, depois corta os figos. Gente, é outra coisa, vai assim. imaginando aí, porque é o seguinte, né? A imaginação é dela e nossa, né? E aí o processo continua. Aí a gente faz a nossa própria essência de panetone, que a gente deixa as uvas passas em rum, e a gente pega esse rum que ficou com sabor de passa, bate com um pouco de laranja, faz essa essência. Aí a gente comia o panetone e a gente sentia falta de um crocante, porque acaba que é muito massa, assim, é muito maçudo. Aí o Johnny desenvolveu um crocante, assim, de amêndoa por cima. Gente, é fantástico. Meu Deus, eu já estou assim, já está salivando. Quase 9 horas da noite me deu vontade de comer um panetone. Né? Vocês trabalham muito com essa questão temática também, por exemplo, sazonal, dependendo de frutas e tal? Sim. Vocês eu acho que isso? Essa é 100% uma missão do nosso trabalho, assim. Por que eu vou comprar, sei lá, figo se não está na temporada de figo? E se eu achar, eu vou achar muito mais caro também. Então a gente sempre trabalha com o que tem, seja das frutas, a gente faz feira, eu amo ir na feira, a gente vê o que tem. Faz parte de mim, assim, eu preciso ir lá na barraca e olhar o que tem, pegar e cheirar e falar, acho que isso vai dar certo com isso e tal. Eu acho que é também saber o que a gente tem de melhor na época, sabe? Não dá pra gente ficar desejando coisas que a gente não tem de boa qualidade. E tem doces que são muito tradicionais. Vocês trabalham com os doces tradicionais, tipo um bem casado, essas coisas? Ou vocês fugiram um pouco dessa questão tradicional? Eu confesso que de tradicional lá a gente não Vocês tem nada. Não tem nada de tradicional. Não. Chega lá para pedir um brigadeiro. Não, a gente faz croissant, que eu acho que é o mais tradicional, digamos, em referência. Croissant? Assim. Sim, e é de fermentação natural, é totalmente diferente. A gente usa farinha de centeio, é outro lugar assim também. Sim. Mas é um croissant incrível. O que você traz da cozinha, vamos dizer que você aprendeu, para a cozinha daqui? Assim? Você captou algumas coisas lá e trouxe para cá. Tem algumas coisas que você falou, olha, isso aqui eu trouxe de tal lugar, trouxe de tal lugar. Nossa, eu trago muita referência de Buenos Aires, assim. Eu tenho um afeto muito grande com aquele lugar. Eu acho que eu me descobri muito lá e me identifiquei muito com o estilo de confeitaria de lá, que é muito essa confeitaria de vó que eu estava falando. Então eu trago bastante a referência de lá. Tem algumas pessoas que me inspiram bastante, que tem restaurantes lá e carrego bastante isso. E bebidas também, porque você disse que trabalha com mistura bebidas com doces, tipo conhaque, essas coisas. Sim, eu acho que a gente vai meio que... A gente que viajou tanto, a gente vai pegando tanta experiência. Eu acho que a gente também é de uma geração, a gente acorda com o celular na mão, assim. Então você vê fulano fazendo, você fala... acho que vou tentar fazer também. A gente vive meio que sempre pensando o que eu posso fazer de diferente. Eu falo por mim, assim, eu não sei todo mundo. Sim. Eu gosto de sempre tentar fazer diferente, ver o que dá para inovar. Eu gosto. Uma coisa que a gente nota em você, que é muito seu, e você passa isso que você que está assistindo, e eu estou conhecendo também a Malu, assim como você está conhecendo, talvez, através do Hora da Verdade. Você passa uma naturalidade, né, uma forma assim tão espontânea. E aí eu queria te perguntar uma coisa. É claro que agora você passou por um programa nacional, foi visto por todo o Brasil aí, e isso trouxe aquele negócio chamado fama, né? Como é que você está lidando com a fama? Porque aumentou o teu número de pessoas que estão acompanhando você nas redes sociais. Eu estou super feliz, assim, eu fico muito feliz das pessoas me parando na rua, na feira. Eu estava comprando um pastel na feira no sábado e as pessoas, por favor, deixa a gente tirar uma foto com você. E eu me vejo muito de igual para igual, assim. No fundo, eu acho que eu sou só uma pessoa que se achou, sabe? Eu me achei na confeitaria, eu me achei nesse mundo e só fui indo atrás, assim. Eu acho que é um pouco isso que eu quero trazer para as pessoas, sabe? O que você gosta de fazer? O que é o que te move, sabe? O que é o que te vai fazer chegar longe? Faça por você, assim, que uma hora vai chegar o que você busca, sabe? Entendi. Bom, eu já escrevi algumas coisas nos livros da minha vida e aí fico imaginando assim, se um confeiteiro, uma pessoa que está na área de gastronomia como você tem vontade de um dia deixar isso como receitas da... Eu penso assim, sempre teve aquele negócio de receitas da vovó. Você pensa em também deixar por escrito isso também? Quero muito fazer um livro, assim, quero muito ter
acho que deixar alguma coisa. Eu já tenho meus caderninhos de receita, que eu tenho um super apego por eles. Assim, quando alguém vai pegar uma receita, eu falo, não, eu vou te explicar porque você não vai entender o jeito que eu escrevi. Entendi. Mas quero muito, assim, ter um livro. Isso é uma tradição também milenar, né? Que a gente acompanha as receitas. A minha mãe, que também era gostava muito de doce e tal, e tem essa característica na minha família também, da gente se reunir, é a família mineira mesmo, né? Que é muito bom isso, né? É maravilhoso. A gente se encontra, que na verdade o prato faz parte né? Aquilo que você está comendo faz parte mais da integração familiar. Junta, né? Junta as pessoas e eu fui muito acostumado com isso, né? E a minha mãe também, ela tinha o caderninho dela de receitas com letra dela, né? E é uma coisa que eu falo assim, eu até escrevi um texto uma vez sobre isso, que eu digo que a minha mãe deixou um livro de receitas, que também é um livro de receitas não só culinárias, mas receitas de vida, né? Porque as pessoas que têm esse caráter de doação e tal, que eu acho que, no final das contas, resume um pouco o trabalho de quem atua na gastronomia, que é servir as pessoas. Nossa, né? Total, a gente está ali, eu estou ali para servir, por mais que eu estou feliz de que as pessoas estejam entrando e consumindo os meus produtos, eu estou ali por elas. Não adianta nada eu fazer os panetones e não aparecer ninguém, assim, eu faço para elas, eu faço para trazer experiências, eu quero que as pessoas comam e falam, caramba, isso é muito bom, trazer sentimentos para elas, porque no fundo, eu acho que a gastronomia tem essa conexão total de sentimentos, assim, o que a gente consegue reconhecer. Às vezes tem muitas coisas que você prova e não gosta, não é que você não gosta, mas como você nunca comeu antes, você não tem isso gravado em você. Então é um desbloqueio novo, é uma memória nova e a gente está totalmente servindo, assim. Agora a gente que está aumentando a nossa equipe, eu sempre falo, desde a pessoa que está no caixa até a pessoa que está na louça, a gente está servindo, a gente está fazendo por alguém, então é muito recompensador, tá certo? Tá certíssimo. Tá certo, né? É muito recompensador isso das pessoas estarem ali, quererem estar consumindo a gente, assim. É muito legal. Eu li uma matéria escrita, olha, tem algumas imagens. Aliás, isso aí, desculpa a pergunta, minha ignorância. Esse é um pavê. Esse é o quê? Um pavê de manga com coco. Pavê de manga. Eu quase ia fazer aquela pergunta boa. Pavê para comer, né? Mas não vou fazer. É um pavê de manga? De manga com coco. No nosso caso aqui é só pavê mesmo. Mas a pessoa encontra isso lá no Somos ou não? Assim, encontram muito dessa essência. Encontra muito da decoração, eu acho que do produto, dos sabores. Entendi. Acho que tem outra imagem de um outro produto aí, eu não sei, que a gente captou de imagem. Isso aí... Folhado, é o que a gente chama de vinoceri. Folhado, explica pra gente vinoceri assim, é um clássico francês. Como é que chama, desculpa? Vinoceri. Vinoceri. Que é tudo isso que é folhado. Então, assim, é parte de uma base folhada. Digamos assim, se eu te der uma referência de torta, o que vem imediatamente na sua cabeça é aquela massinha. Sim. Vinoceri é tudo que é croissant, folhado. Então, esse é um folhado de creme de confeiteiro com umas peras que a gente cozinhou no vinho tinto. É maravilhoso. Não, eu só na foto já dá vontade de comer a foto, você imagina só. Isso aí não se encontra por lá também. Sim, a gente faz a parte de folhados, mas a gente é muito sazonal, assim. E a gente sempre prezou por isso, a gente faz uma semana. Aí a gente cansou de fazer aquilo, a gente faz a mesma coisa com outra fruta. Então sempre tem as mesmas coisas, mas talvez de sabores diferentes. E isso... No começo, sempre foi um desafio, assim, para as pessoas entenderem isso, mas agora as pessoas amam, assim, elas chegam e já perguntam lá, o que tem de diferente? O que tem essa semana, sabe? Eu acho que a gente cria esse lugar não de dependência, de que toda semana tenha mesmo produto, mas essa relação de experienciar, sabe? O que tem de diferente? Vou experimentar alguma coisa. E os clientes vão criando essa relação legal com a gente, de que eles confiam tanto, que eles falam assim, não sei o que é, mas eu vou experimentar. Muito legal. A gente está quase chegando ao final, mas eu li também uma matéria feita algum tempo atrás pelo meu grande amigo, jornalista também, muito bom, escreve super bem, que é o Adriano Mussolini. E ele falava sobre você e o seu namorado, como é que vocês se conheceram. Sim. Na verdade, vocês passaram um momento difícil que foi a Covid, né? Super. Fala um pouquinho sobre esse momento. Foi quando, na verdade, o Somos nasceu, eu acho que lá atrás, quando a gente estava nesse... A gente viajava e quando a gente teve esse momento da pandemia, a gente teve que voltar para Poços
E a nossa área foi uma área completamente afetada, assim, ninguém saía para ir em restaurante, ninguém fazia nada. Então a gente começou da nossa casa vender coisinhas. Então a gente vendia comida, a gente vendia coisas, esse folhado a gente vendia na época. E a gente criou uma relação tão forte com os clientes que começou lá atrás. E aí a vida dessas, né? A gente nem imaginava que a gente abriria alguma coisa aqui. Aí a gente viajou mais 2 anos. E foi quando os clientes falavam, gente, quando vocês vão vir para Poços, quando vocês vão voltar a cozinhar aqui? E aí foi quando a gente decidiu abrir aqui. E na hora, assim, todos os clientes daquela época foram os que estão lá até hoje. Agora, na própria matéria eu li, o Adriano fala com propriedade, ele fala assim que vocês têm um talento associado a esse espírito aventureiro, que fez com que... E aí ele deixa uma pergunta no ar. Se vocês vão ficar se aventurando, como é que tá isso? Qual é, que é a projeção de vocês, por exemplo? Não sei, porque às vezes a gente pensa, daqui a 5 anos... Ou então, agora a gente está... Eu acho que tudo na vida também é a gente entender consequências. Não dá pra gente querer tudo, assim. Então, a gente sonhou muito em ter o nosso próprio negócio. E hoje eu acho que a gente teve que deixar um pouco a mochila de lado e encher essa bagagem com outras coisas, assim. Então, a gente plantou a nossa raiz, vai fazer 1 ano agora... E a gente vê o tanto que é árduo, assim, o tanto que realmente é difícil. Então, por enquanto, acho que não vai dar muito para viajar. Assim, a gente vai ter que viajar no final de semana. Mas estamos aqui, está sendo muito legal estar construindo. Eu acho que um restaurante só sobrevive com essa relação que ele cria com as pessoas ao redor, assim. E Poços estar num momento muito legal, eu acho que de evolução, seja na parte do turismo, das pessoas chegando cada vez mais, sejam dos próprios moradores querendo consumir coisa legal, coisa diferente. Quantas vezes a gente escuta, tipo, eu fui para tal lugar e comi tal coisa. Eu acho que a gente tenta trazer um pouco esse acesso, assim. Mas o espírito continua, a gente já está assim, vamos buscar outro lugar e queremos um lugar diferente, queremos um lugar maior. Acho que é o que move a gente. Sim, assim. Eu gosto também do nome Somos, assim, porque dá a impressão que você integra as pessoas junto, né? Parece que todos têm uma sonoridade, né? Que todos somos, né? Eu acho que essa é a ideia, porque o Somos ele é feito disso, é uma coisa que é feita de pessoas. É quase um cromossomos. É a união, assim, total. Bom, a gente está chegando ao final, eu queria deixar um momento final para as suas considerações, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui. Obrigada. Que eu acho que, para dizer novamente, aquele que eu até botei no Facebook lá, o pessoal falou, uma doce presença, né? Então, a sua doce presença aqui no Hora, desejar você, seu namorado, que vocês continuem crescendo e sempre mantendo essa naturalidade, essa simplicidade, essa humildade que caracteriza as pessoas que gostam e são apaixonadas pelo que fazem. Que legal. Eu agradeço muito de poder estar aqui. Eu acho que, principalmente depois dessa experiência no MasterChef, é um prazer poder estar levando Somos, levando a minha gastronomia, levando o que eu acredito e ter trazido ela para Poços. Isso para mim é muito legal, que é de onde eu saí, assim. Então, estar aqui de novo é incrível. Queria agradecer também a todas as pessoas que sempre estão lá com a gente, porque é aquilo que eu falo, a gente é uma troca, a gente depende delas e elas dependem da gente. Então é uma relação muito legal que a gente vai criando e é isso, só agradecer pela oportunidade. Muito obrigado então, a Maru que esteve aqui com a gente, esteve com você e comigo, né? A gente agradece mais uma vez a presença dela aqui. Todos somos de uma mesma família chamada Poços Caldenses e a gente torce por ela e pelo namorado aí na sequência, na trajetória gastronômica que eles já estão construindo e vão com certeza construir cada vez mais. A você o nosso muito obrigado, até a próxima segunda-feira aqui no Hora, uma ótima semana, fica com Deus.